Salve galera! Thaís aqui, narrando mais um vídeo pra vocês sobre o Japão. E dessa vez, esse vídeo aqui é dentro de um jardim. O jardim chamado Shukei-en. Eu acho que é assim que fala, né? Não sei. É em Hiroshima, na cidade de Hiroshima. Aqui, galera, eu desliguei a câmera um pouco porque eu ia comprar ingresso e eu achei falta de respeito filmar na cara da mocinha, né? Então, pra falar com ela, eu acabei desligando a câmera, mas eu liguei logo depois, em seguida, e continuei a gravar. Esse aqui, gente, é o único conteúdo que eu tenho de Hiroshima, porque, infelizmente, eu sou meio cabaçona nessas coisas de gravar, tô começando agora, e eu tinha comprado um cartão no Brasil de 1 TB na internet. E eu cheguei lá no Japão e esse cartão de 1 TB simplesmente derreteu o meu primeiro conteúdo, meus primeiros conteúdos que eu fiz por lá. Porque eu fiquei sabendo que não existe cartão original de 1 TB, era falso. Então ele não conseguia gravar muita coisa. E aqui eu comprei um cartão decente e aí eu já tinha visitado outras coisas na cidade de Hiroshima, inclusive monumentos ali, né, que fazem relação e homenagem às vítimas da bomba de Hiroshima. Que foi em 1945. E a partir daqui eu comecei a gravar. Então eu não tenho vídeos do prédio da prefeitura que ficou um pedaço em pé no centro da cidade. Um dos pouquíssimos prédios que aguentaram o ataque em pé, ainda a estrutura. Só a estrutura um pouco, né? Porque o restante foi toda destruída. E também não tenho nada de gravação do Memorial da Paz. Uma porque não tinha cartão e outra porque eu também não filmaria por relação a respeito, assim, né? Ao memorial, às vítimas do atentado. E também como é um local pago. Não que não possa gravar, pode gravar lá dentro, mas eu acho que a cidade ganha muito. Também eles conseguem captar recursos ali para manter toda a estrutura da cidade funcionando, né? Para manter essa memória acesa sobre a guerra. Então aqui, esse jardim, ele foi um bom momento de descompressão, assim, depois de ter visitado o Memorial da Paz, que foi um passeio muito pesado. Vi fotos, assim, terríveis do atentado de Hiroshima, das vítimas. Várias cicatrizes que ficaram nelas, pessoas que também foram atingidas ali no momento que a bomba caiu e acabaram fatalmente morrendo logo depois, com, assim, muita... Como eu posso falar? Com muita... Assim, a cara derretendo, a cara toda derretida, muitas bolhas, assim, terrível. Mas é um passeio muito importante ser feito, né, gente? Porque a história, ela não pode morrer. A gente nunca pode esquecer, assim, maldades que aconteceram no mundo dessa dimensão, para esse tipo de coisa nunca mais ser repetido. Então, fica aí a dica. Quem foi para Hiroshima, sim, visite o Memorial da Paz. E inclusive eu rezei muito para toda a família dessas vítimas e as almas e familiares que ainda, descendentes das poucas pessoas que conseguiram sobreviver, consigam se recuperar, porque as cicatrizes são muitas e muitas. Mas então vamos aqui para a parte um pouquinho mais leve, né, que é esse jardim que tem. Ele tá mais ou menos a 2 quilômetros do Parque Memorial da Paz, que é o memorial que conta a história da destruição causada pela bomba, né, em Hiroshima. E aí, basicamente, esse parque aqui, gente, ele também foi atingido ao bombardeio. E algumas coisas dele ficaram em pé, como, por exemplo, uma ponte que tem aí, que eu li, uma pontezinha ficou em pé. Esse jardim, ele é um jardim que era de um dono de castelo aí, eu não sei como é que fala, se alguém puder me corrigir. Os caras que eram senhores feudais aí do Japão, o cara construiu esse jardim. Foi fundado há mais de 4 séculos. E aí hoje em dia ele é da prefeitura, ele foi doado à prefeitura. E ele está aberto ao público desde 1940.
Galera, eu fui buscar um pouco mais de informação sobre o jardim para passar informações certas aqui, né? E ele foi criado em 1620 pelo senhor feudal Asano Nagakira e projetado por Ueda Soko, que era um mestre de chá. E ele servia como parte da vila da família Asano. E aí, quando ele sofreu ali ataques na bomba atômica, ele serviu como refúgio para as vítimas. E ele também servia para abrigar vítimas, beleza? Nessa época aí. E aí, esse jardim, ele foi construído no período Edo. Período Edo foi uma época de paz e isolamento do Japão. Foi governada pelo shogunato Tokugawa. E shogunato era um regime militar feudal que governou o Japão por séculos, que foi de 1192 a 1868. E o shogun era um ditador militar supremo que tinha o poder de tudo e todos. Esse período aí, Edo, ele trouxe 200 anos de estabilidade para o Japão. E o sistema político ele evoluiu para o Bakuhan, que é um misto de império com domínios, onde o shogun era a autoridade nacional e os daimyos, que eram os senhores feudais, eram autoridades regionais. E aí, o jardim é super grande, você tem que pagar um pouquinho para entrar. Se eu não me engano, que eu me lembre, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foram 300 ienes. O que não é caro, tá? É bem baratinho. E ele é bem grandinho. A gente foi numa época que as folhas já não estavam bem vermelhas, né? Tinha bastante árvore sem folha já. Que foi final de novembro. A época do Japão que é mais visitada é a primavera, porque aí a gente consegue ver as cerejeiras muito famosas, né? Aquelas árvores que tem a folha rosa. A gente aí quando visitou não viu nenhuma cerejeira com flor mais, porque elas caíram, né? Mas diz que é uma época aí muito boa de visitar o Japão na época da primavera, que daí você vai ver todos os locais rosinhas. E aí, voltando a falar de Hiroshima, em 2025, o ataque a Hiroshima da bomba nuclear que foi soltada fez 80 anos. E a cidade, ela tá inteira reconstruída, né, galera? Tipo, ela foi inteirinha reconstruída com a ajuda de muito patrocínio, muitos países que ajudaram aí, deram dinheiro pra reconstruir a cidade. E basicamente ela tá inteirinha reconstruída. Ela é uma cidade que dá pra ver que ela é super nova, né? Os prédios são muito novos, asfalto, tudo muito novinho. E ela tá totalmente repovoada, né? Não tem mais nada em questão de radiação, não tem mais problema nenhum. E ela funciona como uma cidade normal hoje em dia. Tem bastante gente morando lá, é uma cidade muito bonita mesmo. Ela não é caótica igual Tóquio, que tem gente saindo pelos ouvidos da cidade. Não, aqui tipo é um ritmo um pouco mais tranquilo. E ela é super bonita. Aí aqui, deixa eu ver o que mais que eu posso contar do jardim. Ah, basicamente o jardim aí era do senhor feudal Asano Nagakira. E aí tem algumas partes aí dentro, né? Tipo, tem muitos laguinhos, tem muitas carpas. Tinha também uma plantação de folha de chá, que eu não cheguei ainda no vídeo, mas eu vou chegar mais pra frente. Várias mini pontes pra você passando de um lugar pro outro, igual essa aí, que a gente vai passar agora. E também tem alguns pontos pra eles rezarem. Não sei se eu posso chamar rezar, né?
Acho que é rezar. Eles gostam muito de templos, então tem algumas partes aí pra você sentar e fazer a sua reflexão, fazer a sua oração. Talvez a oração é melhor do que reza, né? Fazer a sua oração. As religiões predominantes aí no Japão são o shintoísmo e também o budismo. E aí, o shintoísmo é a religião indígena do Japão, centrada na veneração de divindades chamadas kami, que são espíritos ou deuses. Não sei se fala kami ou kami, tá bom? E eles habitam a natureza e elementos como montanhas, rios e pedras. A sua prática foca em rituais de purificação, harmonia com a natureza e a gratidão. E é mais uma forma de viver do que um conjunto de dogmas ou regras, sabe? Que as pessoas têm que seguir. E também o budismo. Eles andam muito juntos, sabe? Uma pessoa, ela pode ser shintoísta e ela pode ser budista ao mesmo tempo. O budismo é uma filosofia e religião originada na Índia, baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que é o Buda. Foca na busca pela iluminação, nirvana, para superar o sofrimento através da meditação, ética e autoconhecimento. Não adora um Deus criador, mas ensina o desenvolvimento da sabedoria e compaixão. E aí, por que eu tô falando disso, né? Porque o Japão tem muito templo. Muitos templos. E esses templos, eles são destinados aos kamis. E aos deuses também, que eles acreditam em alguns deuses. E aí, aqui, inclusive, tem um, não sei se vai dar pra ver no vídeo, eu não lembro agora se eu gravei, mas você pode, tipo, chegar perto de um templo ali, jogar uma moedinha, bate palma 2 vezes, que é pra você saudar um kami, tipo, mostrar o quão feliz você tá ali de estar perto dessa entidade. E aí você faz o seu pedido, a sua oração, o seu agradecimento. Faz 2 reverências antes de fazer o pedido. Bate palma pra mostrar que você tá ali. Faz 2 reverências. Faz o seu desejo, o seu agradecimento. E também depois faz uma reverência antes de ir embora. Aqui, gente, vocês podem ver que tem ali uns negocinhos laranja no rio. Era carpa. Tipo, muita carpa. Muita carpa. E o Japão, ele é muito estético, né? Tipo, cara, a natureza é muito bonita. E ele é um país que tem uma tonalidade vermelha por natureza. Não sei se vai ser o ano inteiro assim, mas essa época aí que a gente foi, muitas folhas vermelhas das árvores, tipo, a gente vê essa tonalidade. E eles gostam de usar o vermelho na escrita também, nos nomes dos comércios, usam preto e vermelho. Então acaba ficando bem estético, assim, né? Um país bem estético, bem bonito. E também eu achei que a bandeira do Japão combinou muito, assim, com a estética do lugar. Aqui eu fiquei parada 1000 anos observando as carpas. Às vezes eu paro e travo num lugar e fico ali vidrada, sabe? Aqui foi esse caso. Conta pra mim aí nos comentários. Você já visitou o Japão? Qual foi o lugar que você mais gostou, se você visitou? Tem vontade de visitar? O que você quer visitar? Qual ponto? Conta aí pra mim nos comentários. Aqui a gente tá subindo uma escadinha. E aqui nesse quiosque é um ponto de descanso. Simplesmente pro o cara lá, o senhor feudal. Eu não sei como ele pode ser chamado. O senhor feudal Asano, será que ele era um... O que ele era? Vamos ver aqui. Ele era um samurai do período Edo. Então o samurai sentava ali e ficava descansando e olhando o jardim dele e a vista, né? Aqui tem uma placa que eu já não lembro e não faço a menor ideia do que tá escrito. A placa devia falar isso de que aqui é um ponto que ele gostava de ficar sentado mesmo, descansando e observando o jardim dele. Acho que era isso.
Ou essa placa era sobre isso, né? Agora eu já não sei mais também. Aí eu resolvi que eu queria sentar como um samurai aqui no banco, né? Pra ter a mesma sensação que ele tinha quando ele ficava observando as terras dele. Eu fiz isso. E aí eu acho que eu vou contar pra vocês sobre samurais. O que é um samurai, né? Já que estamos falando de samurai, eles eram guerreiros. Membros da classe guerreira do Japão feudal, conhecido por sua honra e habilidade de combate, servindo aos senhores feudais. Esse samurai que provavelmente ele ganhou essas terras aí, viu, gente? Porque o cara, ele tinha que trabalhar pra proteger senhores feudais, e daí eles ganhavam coisas em recompensa, tipo, eles ganhavam sacos de arroz, ganhavam dinheiro e também podiam ganhar terras. Aqui, na sua esquerda, vocês estão vendo um campo ali verde. Aquilo ali é chá. Folhas de chá. A gente vai passar por ali um pouco mais pra frente, então não vou dar spoilers tão fortes assim, né? Aqui a gente tá se aproximando pra chegar no ponto mais alto, no morrinho mais alto, que dá pra ver o jardim inteiro. Esse morrinho aqui, o dono aqui do negócio todo, que era o dono do negócio todo, né? O senhor Asano, ele batizou de Monte Fuji, porque era uma montanhazinha que lembrava pra ele Monte Fuji. E aqui na frente tem uma floresta de bambu dentro do jardim. A gente vai passar por lá também. E aqui é o ponto mais alto que dava pra ver o jardim inteiro. Bem bonito, por sinal, né? Aqui a gente tá caminhando pra ir pra floresta de bambu. E eu vou voltar a falar um pouco dos samurais. Samurais era a nobreza guerreira do Japão feudal. E eles serviam os senhores feudais, como eu já falei, que são os daimyos, sob um rigoroso código de conduta chamado Bushido, focado em lealdade, honra, coragem e dever. E eram conhecidos por suas habilidades marciais, incluindo o uso de espadas, katanas. Se eu não me engano, eles eram a única classe que podia, assim, carregar espada. Eles carregavam 2 espadas. Então você sabia que era um samurai, porque eles tinham 2 espadas ali na roupinha deles. Eles também usavam arco e flecha. Aonde? Sendo uma força militar e social dominante no século XII até a restauração Meiji, quando a sua classe foi abolida. Eu li esses tempos atrás que depois que a classe foi abolida, eles simplesmente não tinham mais o que fazer, né? Tipo, eles não tinham serventia de guerra. E aí que foram surgindo as artes marciais, porque eles queriam ficar ainda... Eles não queriam perder, né, todo o conhecimento que eles tinham de artes. E eles também não queriam deixar de estar fit, deixar de praticar. E então eles começaram a praticar as artes marciais como uma forma de não esquecer mesmo e passar para as outras gerações. E aí foi que surgiu a prática das artes marciais, várias que nós conhecemos hoje.
Os samurais, eles usavam espadas que são as katanas, forjadas com aço especial, flexível e resistente, e arcos e flechas. E eles não eram só guerreiros, mas eles também eram super finos, assim. Eles gostavam de teatro, eles gostavam de tomar chá. Era a classe dominante, apenas abaixo do imperador, tá, galera? E dos senhores feudais aí. E eles também poderiam ser senhores feudais, né? Se eles ganhassem terra, eles viravam senhores feudais. O Japão, hoje em dia, eles ainda veneram muito, assim, os samurais. Tipo, vi cartazes ali de, assim, seja forte igual um samurai, quando a gente tava lá. Estátuas saudando os samurais. Então, eles ainda têm essa nostalgia aí de saudar a classe. E um samurai, gente, caso ele não conseguisse completar a tarefa dele lá, ele foi mal sucedido na missão que deram pra ele, alguma coisa que ele sentiu que ele não honrou o papel, eles se matavam, tá? Eles enfiavam a espada na barriga e se matavam. Porque a missão deles não tinha sido cumprida, então ele era uma desonra. Aqui a gente tá no jardim de chá. Não consegui descobrir que chá que era esse, tá? Não tinha escrito ali na placa e eu tentei ali cheirar a planta e tal. E não senti nada de cheiro de alguma coisa que eu conhecesse. E é isso, a galera lá no Japão gosta muito de um chazinho. Gostam muito de matcha. Matcha, que é um chá verde em pó, fino e vibrante, feito das folhas da planta Camellia sinensis. E são cultivadas à sombra para intensificar clorofila e nutrientes. O matcha também você vai encontrar 1000 coisas feitas de matcha lá para comer. Bolo, sorvete, bala, bolacha, qualquer coisa que você imaginar. Até eu vi tipo um café em pó, assim, creme, com matcha. O que você imaginar para comer, talvez você encontre lá com matcha. Aqui na frente a gente tem uma floresta de bambus. E eu provei bambu quando eu tava lá, galera. Eu comi um bambu frito, estilo tempurá, que é coisas fritas, que eles gostam muito de fritar coisas, gostam muito de fritura. Falam, porque o japonês come saudável, come só frutos do mar. Beleza, eles comem só frutos do mar, mas eles fritam quase todos os frutos do mar que eles encontram. Então, acabei encarando aí. E o bambu, ele nada mais, nada menos é do que um palmito, só que mais duro. Porque de sabor eu achei muito parecido com palmito. Mas eu ainda sou muito mais fã de um palmitinho Jussara, que é molinho assim por dentro, sabe? Não precisa fritar pra comer, né? Tipo, o bambu eu não achei pra vender que não fosse dentro da sopa ou frito. Quem curte também comer bambu são os koalas. Koalas que comem a folha do bambu. Será que tô falando merda? Vamos ver aqui o que o koala come. E os pandas. Pandas sei que come bambu. O que o koala come? Vou pesquisar. Ele come folhas de eucalipto. Falei bosta. Então não come bambu, esquece. Aqui mais um pedacinho do jardim com várias plantas ali próprias do Japão. Tem ali o nomezinho de cada uma na placa, né? E aí eu fiz um corte pra uma outra parte, porque eu tô gravando com GoPro. E aí, sei lá, vários vídeos que eu tentei gravar, ela cortava, assim, eu tava vendo que tinha pausado. Então algumas partes do caminho aí no jardim eu acabei perdendo, infelizmente. Aí aqui também a gente já pulou para uma outra parte mais central do jardim. Tinha casas de chá dentro do jardim, mais de uma, que eram locais que as pessoas se reuniam mesmo para tomar chá. E aqui daí a gente tá na frente de
Ah, aqui não é a casa de chá, não. Aqui é um lugar que é tipo um tablado ali de madeira que você só pode andar descalço. Não sei porquê. Aqui é uma casa de chá. Casa de chá bem perto das árvores coloridas aí, né? Coisa mais linda. Aqui ainda é dentro desse parque, tá, gente? Do jardim. O jardim Shukeien. Não sei se é assim que fala. E é isso, galera. Aqui a gente tá terminando. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu like. Conta aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. E te vejo em breve no próximo. Falou? Até mais. Tchau!